Olá e bem-vindos. Vamos imaginar uma coisa. Alguém tem uma ideia para uma nova lei. Uma ideia que pode, sei lá, mudar o dia a dia de milhões de pessoas. A proposta é escrita, protocolada, e aí? O que acontece? A gente tende a pensar que ela vai direto para o grande palco, né? Para a votação de todos os deputados, com debate na TV e tudo mais. Mas a realidade é bem mais complexa. Antes de ver a luz do dia, essa ideia passa por uma jornada cheia de obstáculos, quase uma corrida de sobrevivência. Hoje a gente vai mergulhar na casa de máquinas do processo legislativo brasileiro, nesse filtro invisível que acontece bem antes de qualquer debate em plenário. E a nossa bússola para essa análise é o regimento interno da Câmara dos Deputados, especificamente ali entre os artigos 126 e 136. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa, desvendar as regras desse jogo, vamos entender o que é um parecer de comissão e como funciona a tramitação inicial de uma proposta. E olha, não pensem nisso como pura burocracia, é na verdade o controle de qualidade do Congresso. É a fase em que uma ideia é testada, é analisada e onde se decide se ela tem mérito, se ela tem condições técnicas de avançar. É aqui, sabe, nos bastidores que a maioria das propostas ou é aprimorada ou, em muitos casos, é silenciosamente enterrada, sem que o grande público sequer saiba que ela um dia existiu. Certo? Vamos começar essa jornada então. O primeiro portão que uma proposta precisa atravessar é o da análise das comissões. E a chave para isso é o tal do parecer. O nome soa bem formal, né? Quase intimidador. O que é na prática esse documento? E a formalidade é totalmente intencional. O parecer é a manifestação oficial, por escrito, de um grupo de deputados especialistas no assunto. Mas o ponto crucial, que o regimento deixa muito claro, é que essa manifestação não é uma opinião solta sobre tudo. Cada comissão analisa a proposta, assim, estritamente dentro da sua caixinha de competência. Como assim, caixinha de competência? Pense em médicos especialistas. Você não pede a um cardiologista uma opinião sobre uma fratura no pé, certo? No Congresso é parecido. A Comissão de Finanças vai analisar o impacto da proposta no orçamento. De onde vem o dinheiro? Vai gerar mais imposto? Mas essa comissão não vai dar um pio sobre se a proposta fere ou não a Constituição. Esse trabalho é da famosa CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ah, CCJ. A gente sempre ouve falar dela nos jornais. Então, ela funciona como o primeiro grande filtro. Com grande apelo popular, mas com problemas técnicos, simplesmente morrem. Um projeto pode ser a melhor ideia do mundo, mas se um especialista da CCJ encontra um vício de iniciativa ou diz que ele fere uma cláusula pétrea, ele é barrado ali mesmo, antes que o mérito, ou seja, a ideia principal, seja sequer discutida. Controlar a pauta da CCJ é uma das ferramentas políticas mais eficientes para ditar o que vira e o que não vira lei no país. Uau! Isso muda a perspectiva. Não é só uma checagem técnica, é um ponto estratégico de poder, assim, imenso. E uma mesma proposta, se sobreviver à CCJ, pode passar por outras comissões e ir acumulando pareceres diferentes. Perfeitamente. Uma proposta sobre educação digital, por exemplo. Ela passaria pela CCJ, para o teste de constitucionalidade, Certo. depois pela Comissão de Educação, para analisar o mérito pedagógico, pela de Ciência e Tecnologia, para viabilidade técnica, e, por fim, pela de Finanças, para ver se tem orçamento. Cada uma emite seu parecer. Mas o sistema também preza pela eficiência, né? O regimento diz que propostas parecidas podem ser apensadas. Apensadas. Isso, agrupadas para tramitar juntas e receber um parecer único, evitando o trabalho dobrado. E esse processo todo, essa passagem pelas comissões, é obrigatória. Se um assunto for muito urgente, os deputados não podem simplesmente pular essa fase e levar direto para a votação? Em regra, de jeito nenhum. E essa é uma das salvaguardas mais importantes do sistema. As regras são claríssimas. Nenhuma proposta pode ser discutida ou votada em plenário sem antes ter o parecer escrito da comissão responsável. É um tipo de pedágio obrigatório. Funciona como uma barreira para garantir que só ideias que passaram por um mínimo de análise técnica cheguem à mesa dos 513 deputados. Evita que o plenário perca tempo com propostas inviáveis ou mal formuladas.
Aqui é onde fica realmente interessante. A nossa fonte detalha a estrutura de um parecer, e é quase uma fórmula. Não é só um texto dizendo aprovado ou rejeitado. Não mesmo. É um documento com uma estrutura quase forense e cada parte tem uma função. O regimento exige 3 seções. A primeira é o relatório. Pense nele como a parte objetiva. Um resumo técnico da proposta, explicando o que ela quer fazer, sem emitir opinião. A segunda, e talvez a mais importante, é o voto do relator. Aqui entra a análise do deputado que foi escolhido para estudar o projeto a fundo, é a opinião dele fundamentada. Ele pode recomendar a aprovação, a rejeição ou, e aqui está o pulo do gato, ele pode propor alterações, que são as emendas ou um texto totalmente novo, o chamado substitutivo. Peraí, um único deputado, o relator, pode reescrever a proposta inteira? Pode. E é aí que o jogo político acontece de verdade. Muitas vezes, um projeto entra na comissão com uma cara e sai com outra completamente diferente. O relator pode usar o substitutivo para incorporar ideias de outros deputados, negociar apoios ou até para desfigurar a proposta original. A gente já viu projetos sobre um tema serem transformados em algo totalmente diferente através de um substitutivo apresentado na calada de uma comissão. Isso é fascinante. O poder concentrado nas mãos do relator é enorme. E qual é a terceira parte do parecer? A terceira parte é a decisão do coletivo, o parecer da comissão. Depois que o relator apresenta o voto dele, os outros membros da comissão debatem e votam. O resultado dessa votação é o parecer final do grupo. Ele pode concordar com o relator, pode derrubar o voto dele, é o veredito do colégio de especialistas. E o processo é tão sério que, se um parecer for mal feito, opinar fora da sua competência, o presidente da Câmara pode devolver e mandar refazer. A formalidade tem que ser seguida. Ok, então a nossa proposta imaginária sobreviveu a essa fase. Passou pela análise, talvez tenha sido até modificada, e agora tem seus pareceres. A jornada acabou. Ela finalmente vai para o grande debate no plenário. Nem sempre. E é aqui que o sistema revela outra camada de complexidade e também de eficiência. O regimento mostra que existem vários caminhos possíveis. Alguns assuntos mais administrativos são resolvidos pela própria mesa diretora. Mas o mecanismo mais interessante é o que as regras chamam de poder terminativo das comissões. Poder terminativo. O nome já diz tudo. Isso quer dizer que uma comissão, com algumas dezenas de deputados, pode aprovar um projeto que vira lei de fato, sem nunca passar pela votação dos 513 no plenário? Isso soa como um atalho um pouco perigoso. Parece. E é um ponto que gera muito debate, viu? Mas a lógica por trás disso é da agilidade ao legislativo. A ideia é que temas mais consensuais ou muito técnicos, que não envolvem grandes polêmicas nacionais, possam ser resolvidos mais rápido por especialistas. Assim, o plenário ficaria reservado para os grandes debates, as reformas, os assuntos que realmente dividem a sociedade, sabe? Adar, sem o escrutínio do plenário, existe algum freio de emergência? Existe sim, e é uma salvaguarda democrática crucial prevista nas regras. Se a comissão aprova um projeto em caráter terminativo, abre-se um prazo de 5 sessões. Se, nesse período, 1/10 dos deputados, o que hoje dá 51, assinar um recurso, a decisão da comissão é anulada. Aí a proposta é obrigatoriamente enviada para votação de todos no plenário. É um equilíbrio, agilidade como regra, mas com um gatilho que uma minoria pode acionar. Certo, um freio que pode ser acionado. Mas, na prática, no dia a dia da política, quão fácil é conseguir essas 51 assinaturas a tempo? Isso não acaba, no fim das contas, concentrando muito poder nas mãos dos presidentes e líderes das comissões, que podem pautar e aprovar coisas antes que a oposição consiga se organizar? Essa é a crítica. A ferramenta existe, mas mobilizar 51 deputados em poucos dias exige organização,
exige capital político. Muitas vezes, acordos de bastidores garantem que projetos de interesse de certos grupos passem terminativamente sem que haja recurso. É mais uma arena onde a negociação e a força política, e não só o mérito técnico, decidem o destino de uma lei. Faz todo sentido. E o caminho inverso? O que acontece com uma proposta que é, assim, massacrada nas comissões, se ela recebe parecer contrário de todos os especialistas? Aí o sistema é implacável. O regimento é muito claro. Se uma proposição receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões por onde passar, ela é considerada rejeitada e arquivada por um simples despacho do presidente da Câmara. Fim de jogo. Ela nem tem a chance de ser defendida em plenário. A lógica é, se todos os especialistas que a estudaram de diferentes áreas concordaram que a ideia é ruim, não há por que gastar o tempo dos 513 deputados com ela. É um nocaute técnico. É um funil e tanto. Então, para as poucas e corajosas propostas que sobrevivem a tudo isso, aos pareceres, às mudanças, e que não são terminativas, o que vem a seguir? A partir daí, o processo se torna mais público e transparente. As regras determinam que a proposta, junto com todos os pareceres, seja publicada no Diário Oficial e distribuída eletronicamente. É o momento em que a matéria entra oficialmente na fila para ser discutida em plenário. O regimento também tem mecanismos para que uma proposta não fique esquecida numa gaveta, embora na prática a pauta seja definida pelo presidente da Câmara. E tem um detalhe que eu acho muito simbólico, um resquício dos tempos analógicos. Quando a matéria entra na pauta, o processo físico dela, a pasta de papel, é colocada sobre a mesa principal do plenário, à vista de todos. Ufa, que percurso! Vamos recapitular. A gente viu que muito antes de qualquer discurso inflamado no plenário, cada ideia de lei enfrenta uma verdadeira odisseia. Ela passa por um filtro técnico rigorosíssimo nas comissões, onde especialistas podem aprová-la, rejeitá-la ou, como vimos, transformá-la completamente. É um sistema de pesos e contrapesos, projetado para dar agilidade, mas que também abre espaço para um jogo de poder intenso nos bastidores. O que é fascinante ao analisar essas regras é perceber que elas não são mera burocracia. Elas são a gramática do poder legislativo. Elas tentam criar um equilíbrio muito delicado entre eficiência e debate democrático, né? O poder terminativo das comissões é a busca pela velocidade. O recurso para levar ao plenário é a garantia da voz da minoria. A estrutura rígida do parecer é a busca pela qualidade técnica. No fim das contas, esse parecer, que parece tão árido, é o alicerce que qualifica e muitas vezes define todo o debate que vem depois. E tudo isso levanta uma reflexão interessante. A atenção da mídia, do público, quase sempre se volta para a votação final em plenário. A gente vê o painel eletrônico, as comemorações, mas depois de entender o poder que uma comissão tem de aprovar uma lei sozinha, de enterrar uma proposta para sempre, ou de reescrever um projeto do zero, fica a pergunta: onde é que o poder de legislar realmente mora? No espetáculo televisionado do plenário ou no trabalho técnico, silencioso e muitas vezes invisível que acontece nas salas das comissões?